Capítulo 3. Da nacionalidade. Art. 12. São brasileiros. E natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade, e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007. Segunda, naturalizados. A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 30 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. Primeiro, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos nesta Constituição. Primeiro, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. Segundo, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Terceiro, são privativos de brasileiro nato os cargos I. De Presidente e Vice-Presidente da República. Segunda, de Presidente da Câmara dos Deputados. Terceira, de Presidente do Senado Federal. Quarta, de Ministro do Supremo Tribunal Federal. V. Da carreira diplomática. Sexta, de Oficial das Forças Armadas. Sétima, de Ministro de Estado da Defesa. Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. Quarto, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que I. Tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Segunda, adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Segunda, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. B. De imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Primeiro, são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Segundo, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4.
Dos direitos políticos. Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito. Segunda, referendo. Terceira, iniciativa popular. Primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Segunda, facultativos para a. Os analfabetos. b. Os maiores de 70 anos. c. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Terceiro, são condições de elegibilidade, na forma da lei. A nacionalidade brasileira. Segunda, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceira, o alistamento eleitoral. Quarta, o domicílio eleitoral na circunscrição. V. A filiação partidária, regulamento. Sexta, a idade mínima de a. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. b. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. c. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. d. 18 anos para vereador. Quarto, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quinto, são inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Quinto, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997. Sexto, para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Sétimo, são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Oitavo, militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segunda, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Nono, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Nono, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994. 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 111,
de 2021. 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Incluído pela Emenda Constitucional número 111, de 2021. Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de I. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Segunda, incapacidade civil absoluta. Terceira, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Quarta, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, 8ª. V. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, 4º. Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação. Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Redação dada pela Emenda Constitucional número 4, de 1993. Capítulo V. Dos partidos políticos. Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: regulamento e caráter nacional. Segunda, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Terceira, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Quarta, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Primeiro, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias. Primeiro, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Redação dada pela Emenda Constitucional número 52, de 2006. Primeiro, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Redação dada pela Emenda Constitucional número 97, de 2017. Segundo, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Terceiro, os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. Terceiro, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, redação dada pela Emenda Constitucional número 97, de 2017, e obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou, incluído pela Emenda Constitucional número 97, de 2017. Segunda, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, incluído pela Emenda Constitucional número 97, de 2017. Quarto, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Quinto, ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no terceiro deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação,
sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Incluído pela Emenda Constitucional número 97, de 2017. Sextos deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Incluído pela Emenda Constitucional número 111, de 2021. Sétimo, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Incluído pela Emenda Constitucional número 117, de 2022. Oitavo, montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Incluído pela Emenda Constitucional número 117, de 2022. Título 3º. Da Organização do Estado. Capítulo I. Da Organização Político-Administrativa. Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Primeiro, Brasília é a capital federal. Segundo, os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Terceiro, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Quarto, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, façam por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Quarto, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, façam por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 15, de 1996, vide artigo 96, ADCT. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçares o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Segunda, recusar fé aos documentos públicos. Terceira, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2. Da União. Art. 20. São bens da União. E, os que atualmente lhe pertencem, e os que lhe vierem a ser atribuídos. Segunda, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Terceira, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais.
Quarta, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas no artigo 26, segunda. Quarta, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, segunda, redação dada pela Emenda Constitucional número 46, de 2005. V. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Sexta, o mar territorial. Sétima, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Oitava, os potenciais de energia hidráulica. Nona, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. X, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. X, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Primeiro é assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Primeiro é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Redação dada pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, produção de efeito. Segundo a faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Art. 21. Compete à União. E manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Segunda, declarar a guerra e celebrar a paz. Terceira, assegurar a defesa nacional. Quarta, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. V. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Sexta, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Sétima, emitir moeda. Oitava, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Nona, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. X. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. X. Explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de telecomunicações explorada pela União. X. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15 de agosto de 95 emoticon sorrindo. 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. Os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações. A. Os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens, redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15 de agosto de 95 emoticon sorrindo. B.
os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. E os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, produção de efeito. 14. Organizar e manter a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a Ferroviária Federais, bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso, regulamento. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. XXI. Executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira. XXI. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. XI. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022. C. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022.
D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006. X. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. XXV. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. XXVI. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Segunda, desapropriação. Terceira, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Quarta, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. V. Serviço postal. Sexta, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Sétima, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Oitava, comércio exterior e interestadual. Nona, diretrizes da Política Nacional de Transportes. X. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. X. Trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17. Organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes. 17. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, produção de efeito. 18. Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20. Sistemas de consórcios e sorteios. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. XXI. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. XI. Seguridade Social. XIU. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. XXV. Registros Públicos. XXVI. Atividades nucleares de qualquer natureza. XVI. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle. XVI. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, 1 grau, terceira, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. XVI. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. XX. Propaganda comercial. XXX. Proteção e tratamento de dados pessoais.
incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segunda, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, vide a DPF 672. Terceira, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Quarta, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Sexta, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sétima, preservar as florestas, a fauna e a flora. Oitava, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nona, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, vide a DPF 672. X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. X. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre I. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, vide Lei nº 13.874, de 2019. Segunda, orçamento. Terceira, juntas comerciais. Quarta, custas dos serviços forenses. V. Produção e consumo. Sexta, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Sétima, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Oitava, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Nona, educação, cultura, ensino e desporto. Nona, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. X. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. X. Procedimentos em matéria processual. 12. Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, vide a DPF 672. 13. Assistência Jurídica e Defensoria Pública. 14. Proteção e Integração Social das Pessoas Portadoras de Deficiência. 15. Proteção à Infância e à Juventude. 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Primeiro, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
Vide Lei nº 13.874, de 2019. Segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Quarto, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Vide Lei nº 13.874, de 2019.